Você conhece a origem do Venom nas histórias em quadrinhos? Venom apareceu pela primeira vez em 1988 e rapidamente se transformou em um dos adversários mais perigosos do Homem-Aranha. Descubra agora como esse grande vilão, e posteriormente anti-herói, apareceu nos quadrinhos e as diferenças nas origens no cinema. Um novo Homem-Aranha. Venom nasceu a partir de uma ideia de Jim Shooter, editor-chefe da Marvel em 1982, que desejava dar ao Homem-Aranha um novo visual. Para isso, ele promoveu um concurso para fãs enviarem sugestões. Shooter gostou da proposta de um fã, que deu a ideia de um uniforme negro com uma aranha vermelha no peito, criado pelo Senhor Fantástico, e feito com moléculas instáveis, o que daria ao herói alguns poderes extras. Shooter comprou a ideia do fã por $220 e fez algumas mudanças, alterando o traje para preto e branco, que foi desenhado pelos artistas Mike Zeck e Rick Leonardi, fazendo sua estreia nos quadrinhos na minissérie Guerras Secretas #8 de 1984. Na história, o herói estava com o traje todo esfarrapado após vários combates, e começou a procurar pelas instalações, situado em outro planeta, por alguma coisa que pudesse usar. Foi quando ele encontrou uma estranha máquina que lhe forneceu esse traje negro pela primeira vez. Capa de Guerras Secretas #8, 1984, com a primeira aparição do uniforme negro alienígena do Homem-Aranha. Para a surpresa de Peter Parker, ele logo descobre que esse novo traje responde a seus comandos mentais e pode imitar roupas comuns, além de fornecer um suprimento aparentemente inesgotável e mais forte de teias. Neste primeiro momento, a ideia era apenas dar um novo visual ao herói, e também apresentar um traje mais prático para ele utilizar. Com o fim da minissérie Guerras Secretas, Peter volta para a Terra utilizando o novo uniforme, fazendo sua estreia em The Amazing Spider-Man em #252 de 1984. O roteirista Roger Stern, utilizando uma ideia descartada de John Barney, foi quem desenvolveu a ideia de um traje alienígena de material biológico e autocurativo. Porém, Stern deixou o título e foram o escritor Tom DeFalco e o desenhista Ron Frenz, que estabeleceram que o traje era um ser alienígena senciente e que era vulnerável ao fogo e à alta energia sonora durante o desenvolvimento nas histórias em The Amazing Spider-Man. Quando Peter passa a usar o simbionte como novo traje. Peter passa alguns meses utilizando o novo traje, que começa a agir de maneira estranha. Ele envolve o herói enquanto estava adormecido e sai à noite para combater o crime, deixando Parker inexplicavelmente exausto pela manhã. O uniforme também aumentava as habilidades de Peter Parker, deixando-o mais forte, mas também estava mudando a sua personalidade, tornando-o mais agressivo. Tentando descobrir mais sobre o misterioso uniforme, o Aranha o leva para ser examinado por Reed Richards, que descobre que ele na verdade é um ser senciente que estava tentando se ligar permanentemente ao corpo de Parker. Assim, ao descobrir a real natureza de seu uniforme, o Homem-Aranha o rejeita e livra-se do alienígena, utilizando os sinos de uma igreja, supostamente desaparecendo para sempre. Para a alegria dos fãs tradicionais, Peter volta a usar o seu uniforme clássico azul e vermelho, mas também utiliza de vez em quando um uniforme negro de tecido feito pela Gata Negra, com quem Peter tinha um relacionamento na época. Surge Venom. Ed Brock como Venom, em arte de Todd McFarlane. Nos 3 anos seguintes, Peter continua vivendo suas aventuras como Homem-Aranha alternando o visual com os dois trajes. Foi nesse período que o roteirista David Michelinie assumiu as histórias de The Amazing Spider-Man, que deu pistas da existência de Venom antes de sua primeira aparição, por meio de uma pessoa misteriosa nas sombras seguindo Peter Parker, sem ativar o seu famoso sentido de aranha. Foi Michelinie quem mais tarde escreveria a história de Ed Brock, um jornalista fracassado, como o novo hospedeiro do alienígena que se tornaria o vilão Venom. Em sua concepção original, o autor descreveu o vilão como uma figura grande e musculosa, cuja manifestação do traje alienígena incluiria a aparência de uma boca. Em 1988, o desenhista Todd McFarlane, criador de Spawn anos mais tarde na Image Comics, começou a trabalhar com Michelinie a partir de The Amazing Spider-Man #298. E foi ele quem desenvolveu o visual do vilão como Ed Brock e com características monstruosas, sendo creditado como co-criador do personagem. Venom é um dos adversários mais mortais do Homem-Aranha. Na verdade,
Inicialmente Michelinie havia pensado em um vilão que consistia no simbionte alienígena enxertado no corpo de uma mulher humana, que buscava vingança pela morte de seu marido e do bebê abortado que morreria acidentalmente como um infeliz resultado da luta do Homem-Aranha contra outro supervilão. Porém, Jim Salicrup, editor da revista na época, vetou a ideia por se tratar de um tema muito sensível que poderia causar muita polêmica, e então pediu a Michelinie para criar um personagem masculino, surgindo então Ed Brock. Brock fez sua primeira aparição como Venom na última página de The Amazing Spider-Man em #299 de 1988, no qual ele aterroriza a esposa de Parker, Mary Jane Watson. O vilão então faz sua apresentação completa na edição seguinte, que revela sua identidade e culpa o Homem-Aranha por ter sua carreira de jornalista arruinada. Passando por dificuldades, Brock foi buscar consolo na igreja onde o Aranha repeliu o alienígena. O simbionte, sentindo ódio de Brock pelo herói, se uniu ao jornalista, assumindo então o nome de Venom. Com o passar dos anos, à medida que o simbionte ganhou mais inteligência e passou para hospedeiros humanos adicionais, o personagem permaneceu como um dos vilões mais proeminentes do Homem-Aranha e foi considerado um de seus 3 grandes arquinimigos, ao lado do Duende Verde e do Dr. Octopus. No entanto, desde sua estreia, Venom passou por reformulações e evoluiu para uma figura anti-heróica, distanciando-se lentamente de seu objetivo inicial de arruinar a vida do Homem-Aranha para tentar fazer o bem. Até mesmo deixando de lado suas diferenças e às vezes ajudando o herói aracnídeo. Depois de Brock, vários outros personagens serviram de hospedeiros para o simbionte alienígena, sendo os mais notórios o Mac Gargan, o vilão Escorpião, e Flash Thompson, que se transformou no super-herói Agente Venom. O mais recente e o atual hospedeiro do simbionte é o filho biológico de Brock, Dylan. Venom nos filmes. Nas telas dos cinemas, Venom fez sua estreia em Homem-Aranha 3, filme que concluiu a trilogia do diretor Sam Raimi, estrelada por Tobey Maguire como Peter Parker. O longa não teve uma boa recepção como os 2 anteriores e o vilão apresentado não agradou os fãs ou a crítica. 11 anos depois, aproveitando o sucesso do universo cinematográfico Marvel, a Sony decidiu apostar em um novo filme solo do vilão, protagonizado por Tom Hardy, que conquistou os fãs com uma boa atuação no papel de Ed Brock. Do surgimento nos quadrinhos à popularização no cinema, o Venom passou de vilão secundário a ícone da Marvel. E essa evolução explica por que o personagem continua relevante até hoje. Fala galera, se gostou inscreva-se no canal para não perder nada.